Hoje, pela vontade do Senhor, pela graça do Senhor, vamos estudar do versículo 12 ao versículo 17. Apocalipse, capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. Diz assim a santa palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Verso 13. Eu conheço as tuas obras, e onde tu habitas, onde Satanás está assentado. E tu retens meu nome, e não negastes a minha fé. Mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel, ou testemunha fiel, e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, que comeram coisas sacrificadas a ídolos e para cometerem fornicação. Verso 15. Assim como também tens os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Arrependa-te, senão eu virei a ti rapidamente, e lutarei contra vocês, com a espada da minha boca. Verso 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, escrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que recebe. Amém? Vamos dirigir ao Senhor em oração. Santo Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Deus dos apóstolos, dos profetas, de Abraão, Isaque e Jacó. Oramos pelos méritos do seu Filho amado Jesus. Oramos pedindo, Pai, a sua misericórdia nesse momento de reunião pública. A nossa oração, Pai, é que o Espírito Santo abra os nossos corações para compreendermos a sua vontade. Pedimos, Pai, que o Espírito Santo nos dê um coração que possa compreender a sua palavra. Pedimos a sua misericórdia para que os nossos corações se acalmem nesse momento. Aonde, Pai, é um momento solene, um momento, Pai, onde a sua glória deve ser manifestada. Pedimos a sua misericórdia, pedimos as suas bênçãos, pelos méritos do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, então estamos agora direcionado às exortações da igreja de Pérgamo. E vamos ver aqui algumas exortações preciosas que o Senhor fez à igreja de Pérgamo e, consequentemente, faz a nós nos nossos dias e em toda a história da igreja. A primeira afirmação do apóstolo João nesse texto é: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Meus irmãos, se vocês lembrarem, no capítulo 1 a gente já ouviu essa expressão, espada de 2 gumes. A gente já viu essa expressão, está lá no verso 16, do capítulo 1. Lá no verso 16, olha só. Verso 16, capítulo 1, verso 16. A primeira referência no livro de Apocalipse dessa espada de 2 gumes, que diz assim: ele tinha em sua mão direita as 7 estrelas. As 7 estrelas são os 7 pastores. E em sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Então, a gente já tem a segunda referência dessa espada de 2 gumes. A gente viu que essa espada de 2 gumes, lá no capítulo 1, ela significa a palavra de Deus, ou seja, aquilo que Cristo ordena. Aquilo que Cristo ordena em sua palavra é essa espada de 2 gumes. Então aqui nesse texto está dizendo, no início do verso 12, ele diz que ele escreve, pede para João escrever a igreja de Pérgamo, e ele fala aquele Cristo que tem a espada de 2 gumes. E eu quero aprofundar um pouquinho com vocês, a gente fez pouco isso lá no capítulo 1, e agora eu quero me aprofundar um pouquinho com vocês nessa espada de 2 gumes. Vamos para Hebreus, pode voltar bem pouquinho, e vocês
Vamos para Hebreus e eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essa espada de dois gumes e a importância. Por que que Cristo fez questão de anunciar essa espada de dois gumes? Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus capítulo 4, verso 12, vamos falar um pouco dessa espada de dois gumes. Hebreus 4, verso 12. Diz assim a palavra de Deus: porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e a junta das medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Então aqui a gente tem o apóstolo Paulo falando que a palavra de Deus ela é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Para a gente poder entender um pouquinho isso, a espada de dois gumes seria uma espada de duas pontas, onde você consegue segurar ela bem no meio, onde você tem um lado para você pegar. Essa espada ela era perigosa. Por que essa espada ela era mais perigosa do que uma espada normal? Porque essa espada, com qualquer tipo de movimentação, você conseguia atingir os seus inimigos. Então, se você erguesse essa espada, uma ponta acertaria. Se você não acertasse com a primeira ponta, na segunda ponta você acertaria os seus inimigos. Se você virasse, você acertaria os seus inimigos. Se você virasse para baixo, você acertaria os seus inimigos. Era uma espada muito perigosa, por ser afiada e ter duas pontas. Então, por isso que aqui Paulo fala que a palavra de Deus ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Mas por que ela é perigosa? Por que ela é tão afiada? Porque ela é viva e poderosa. Olha só, ela é viva e poderosa. Ela é viva porque ela provém de Deus. E poderosa porque ela atinge o pecador. Ela é poderosa porque a partir da palavra de Deus tudo veio a existir. Então, quando Paulo quer nos falar que a palavra de Deus ela é viva e poderosa, ela quer dizer que ela tem poder para a vida, onde ela dá vida ao pecador, mas ela é poderosa também. Ela é poderosa porque Deus cria tudo a partir do quê? Da sua palavra. E Deus disse, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. E Deus disse, haja terra, e houve terra. E Deus disse, e haja os luzeiros, haja os astros, haja os mares, haja os rios, e tudo aconteceu pela palavra de Deus. E agora Paulo diz que ela é viva e poderosa. Ele continua o texto dizendo que ela é mais afiada que qualquer outra espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus é a única que pode ir lá dentro do seu íntimo e rasgar o seu coração. A palavra de Deus é o único meio de você identificar o seu pecado. Porque ela vai no íntimo do coração humano. Ela vai no íntimo da alma. Você talvez não saberia que você pecou se você não tivesse contato com a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. Talvez nós viveríamos uma vida do qual estaríamos pecando contra Deus, mas um dia nós fomos confrontados com a palavra e o poder do Espírito Santo e aí identificamos esse pecado em nossas vidas. Quantas vezes nós vivemos, achávamos que vivíamos normal e percebemos um dia, uau, isso aqui que eu fazia era pecado. Porque um dia a palavra de Deus rasgou meu coração. Ela rasgou o seu coração. Davi, ele falava assim, Senhor, ele mais ou menos parafraseando o que Davi fala, ele fala, Senhor, encontre em mim algum pecado que eu não possa ver. Mas ele só poderia fazer isso por causa da lei do Senhor. Então, olha só o poder da palavra. A psicologia não tem esse poder. Você pode ir lá em qualquer consultório, você pode conversar com qualquer outra pessoa. Ele nunca vai ter algo que possa ali penetrar o seu coração e encontrar o seu pecado, se não for a palavra de Deus. Por isso que o pecado se resolve com aconselhamento bíblico, não com os sábios desse mundo. Então aqui o texto, o apóstolo Paulo diz que ela é afiada mais do que espada de dois gumes. Pode voltar para Apocalipse, capítulo 2? Pode voltar para o Apocalipse?
Então, meus irmãos, aqui, voltando para o verso 12, olha só como Jesus, falando que é aquele que possui a espada de dois gumes, ele diz que a gente viu que essa espada ela é viva e poderosa. Viva porque ela traz vida para o pecador. E poderosa porque ela todo o poder, a gente vê a manifestação do poder de Deus por meio da palavra. A gente estudou a gente vai lá em Romanos 1,16. A gente vê Romanos 1,16, como a gente estudou com João, que o poder de Deus é revelado de fé em fé. Ele fala que o Evangelho é o quê? O Evangelho é o quê? É o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Aquele poder tem a ver com a palavra dínamos. Ela foi chegando às nossas gerações hoje e ela tem o sentido de dinamite, né? Poder, explosão, né? Então, quando a gente vê Cristo tendo a espada de dois gumes, Jesus quer nos mostrar o quanto é poderoso a sua palavra. O Evangelho, que é a mensagem mais poderosa, vem da palavra de Deus. Então, quando a gente se depara aqui no verso 12, onde Cristo surge essa espada de dois gumes, isso tem que chamar a nossa atenção. E algumas pessoas têm minimizado a autoridade da palavra de Deus. Algumas pessoas têm minimizado. Como assim minimizado? Não só no campo teológico, onde colocam a Bíblia como inferior, que tem erros, que precisa ser atualizada. Mas muitas pessoas acreditam que, por exemplo, uma pessoa armada, aquela arma, uma arma de fogo, uma faca, uma espada, ela tem mais poder do que a palavra de Deus. Alguns têm mais medo de morrer na mão de um assaltante do que medo da palavra de Deus. Então você vai ver muita gente que teme muito mais aos homens do que a própria palavra de Deus. Eles temem mais aos homens. Jesus um dia falou para os seus apóstolos: não temais aqueles que matam o corpo, mas antes temei a Deus, temei aquele que pode matar tanto o corpo como a tua alma. Jesus está advertindo os apóstolos que eles não deveriam ter medo das perseguições, porque Nero ia vir, a besta ia vir, os judeus iam vir, só que eles não deveriam ter medo daqueles homens, eles deveriam ter medo de Deus, porque Deus pode matar tanto o corpo como lançar uma pessoa no inferno. E na nossa vida prática, na sociedade, irmãos, as palavras também são mais poderosas do que armas de fogo. Agora eu estou falando na nossa realidade. Agora eu estou excluindo a autoridade de Deus agora. Agora eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para mostrar que até no nosso dia a dia, as nossas palavras podem ter mais poder do que armas de fogo. Quer ver uma coisa? O presidente dos Estados Unidos, ele é um homem simples. É ou não é? O Trump é um senhor de idade. É ou não é? O Trump é só um homem. É só um homem. Carne e osso. Eu derrubo o Trump. Mas as palavras do Trump têm poder. Se o Trump quiser começar uma terceira guerra mundial, ele fala assim, olha, pode atacar então agora a Rússia, pode atacar a China e está acabado. Perceberam que as palavras do Trump, na autoridade que ele está, dá mais poder para ele do que se eu tivesse com uma bazuca, do que eu tivesse uma metralhadora. O Trump, ele é o homem mais poderoso dessa terra. Em questões de ordem civil, né? Em ordem civil, o Trump, o Putin na Rússia, esses homens, com a palavra deles, eles podem começar uma terceira guerra mundial. Então, até na nossa esfera civil, as palavras são muito mais poderosas do que uma simples arma. Quanto mais a palavra de Deus, quanto mais o que Deus ordena, quanto mais o que Deus condena, quanto mais o que Deus orienta. Então aqui quando no verso 12 que ele diz, aquele que está dizendo essas coisas é o que tem a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, ele quer chamar a nossa atenção para o valor da palavra de Deus, do poder da palavra de Deus. A palavra de Deus contém o Evangelho, que é o poder de Deus. A palavra de Deus registra Deus criando todas as coisas. Deus não criou, esse mundo não veio do nada, ele veio pela palavra de Deus. A aplicação desse texto tem que trazer o nosso coração a dar importância pela palavra de Deus. Verso 13. Conheço as tuas obras, e onde tu habitas, onde Satanás está sentado. E tu tens o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo naqueles dias de Antipas, o meu fiel mártir. E ele foi morto,
entre vós, onde Satanás está assentado. Olha só que interessante. Aqui, Jesus fala que conhece as obras dele. A gente já falou muito sobre isso, como que Cristo conhece as nossas obras, a importância de Cristo conhecer as nossas obras, mas o texto diz que ele diz, aonde Satanás está sentado. Olha só o verso 13. Ele diz, conheço as tuas obras, onde tu habitas, ou seja, aonde a igreja de Pérgamo habitava. E ele diz assim, onde Satanás está assentado. Agora Jesus diz, ele afirma que conhece aonde Satanás está assentado. Quando a gente vai estudar o primeiro século, a cidade de Pérgamo tinha o templo de Zeus. Zeus, para quem conhece, é o deus o falso deus mais conhecido da mitologia grega. Ele é o mais conhecido, o mais poderoso. E o templo onde Zeus ficava era em Pérgamo. Ou seja, lá em Pérgamo tinha um centro de adoração a Zeus. E era o maior centro. Então as cidades vizinhas iam até Pérgamo para poder adorar a Zeus. E Jesus diz, olha, eu sei onde tu habitas e onde eu sei onde está o trono de Satanás. Onde Satanás está sentado. Qual que é a lição desse texto? A gente sabe que Zeus não existe. A gente sabe que Moloque nunca existiu. A gente sabe que esses aí são falsos deuses mesmo. O Moloque são todos falsos deuses. Mas olha só que interessante. Jesus diz que ali está o trono de Satanás. Qual que é a lição? Que por trás dessas falsas divindades, por serem falsas, está Satanás. Satanás é adorado por falsas divindades. Satanás não chega dizendo assim, eu sou Satanás. Ele coloca Zeus para os homens adorarem. Satanás não chega dizendo, eu sou Satanás. Ele vai lá e coloca Moloque. Ele vai lá e coloca o Deus Sol, o Deus Lua. Ou seja, qualquer tipo de adoração fora de Jesus Cristo, do Deus verdadeiro, Satanás está sendo adorado. Jesus diz, olha, eu sei onde Satanás está sentado. Zeus estava lá, o trono de Zeus estava lá, o altar de Zeus está na Alemanha. Se você procurar depois lá, você vai ver que o altar de Zeus foi tirado de Pérgamo e agora está na Alemanha. Então esse texto nos mostra que a vida religiosa do homem não é neutra, tá? Ah, não, ele é uma pessoa boa, mas ele é uma pessoa tão boa, tá bom, ele vai lá, ele adora um falso Deus, ele presta um falso culto, mas está tudo bem. Não, ele está adorando Satanás. Ele está adorando Satanás. Não existe uma adoração neutra. Ou a gente, irmãos, ou o homem, ele adora Jesus Cristo, o Deus verdadeiro, ou ele vai adorar Satanás. O texto continua. Verso 14. Desculpa, verso 13. Conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde Satanás está sentado, e tu os retens o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas, minha fiel testemunha, segundo a tradução de vocês, o meu mártir fiel, foi morto entre vós. Meus irmãos, agora Jesus, aqui ele faz um elogio à igreja. Ele diz, olha, eu sei onde vocês moram, eu sei onde está o trono de Satanás, e vocês eu tenho uma coisa positiva com vocês. Vocês guardaram o meu nome nos dias de perseguição e até quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morta. Aqui Jesus ele faz um elogio à igreja. Que a igreja passando por tribulação, eles manteram o nome de Deus fiel. A igreja foi tão fiel, irmãos, que um membro da igreja deles foi morto. A gente não sabe quem é esse Antipas. Não sabemos quem foi Antipas. Mas uma coisa interessante é que a igreja foi perseguida, e aí Antipas foi morto, e a igreja ainda assim continuou firme. A igreja ainda continuou firme. Quando eu olho para esse texto, eu vejo a igreja perseguida. E eu vejo Antipas perdendo a sua vida no primeiro século por causa de Cristo. Eu fico pensando assim, uma coisa minha. Eu estava pensando essa semana. Como que eu vou chegar diante de Deus? Eu vou chegar diante de Deus e vou encontrar Antipas, que morreu pelo Evangelho. Ele foi morto pelo Evangelho. E muitas vezes eu, no meu dia a dia,
às vezes eu fico com preguiça de fazer um culto familiar em casa. Sendo que Antipas, ele morreu por causa do Evangelho. E Jesus fala que ele é fiel testemunha dele. Ele tinha uma boa confissão. Ou seja, ele foi perseguido, ele foi injuriado e ele foi morto. A ponto de Cristo falar o nome dele, né? São poucos nomes que Cristo cita na Bíblia. E ele cita Antipas. E eu fico pensando assim, olha, hoje nós temos uma liberdade religiosa, podemos cultuar Deus a hora que quisermos, não temos um Estado, não temos um imperador, não temos ninguém que impeça nós a adorarmos a Deus. E mesmo assim, somos tão vacilantes, mas você olha para Antipas, que perseguido junto com a igreja de Pérgamo, ele morreu. Cristo olha para ele e fala, Antipas, minha fiel testemunha. Ou seja, ele foi fiel a Cristo, mesmo na perseguição. Então eu olho para esse testemunho de Antipas e eu penso, Senhor, eu preciso da sua misericórdia mesmo. Eu preciso que o Senhor me auxilie todos os dias da minha vida. O quanto eu sou fraco. Antipas também era fraco. Antipas também era pecador. Mas Antipas, ele foi uma fiel testemunha. Ele deu a vida dele por Cristo. E a igreja também tem um bom testemunho, porque a igreja poderia ter ficado com medo. O presbítero da igreja poderia pensar assim, irmãos, vamos parar de se reunir na caverna, porque Antipas foi, o próximo pode ser a gente, tá? O próximo pode ser a gente. Olha, vamos parar de se reunir na casa do diácono, do nosso irmão diácono, porque Antipas já foi, pode ser nós. Mas o texto diz que eles permaneceram firmes, olha só no verso 13. Continua no verso 13, ó. Ele fala, tu retens o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo naqueles dias em que Antipas, meu mártir fiel, ou fiel testemunha, foi morto entre vós. Tem noção disso? A igreja poderia ter ficado com medo. Poderia ou não poderia? Poderia ter ficado com medo. Vamos encerrar os cultos. Vamos parar de evangelizar. Antipas foi morto, Antipas estava conosco e ele perdeu a vida. Será que realmente compensa perder a vida? Será que nós não vamos ser o próximo? E se eu for o próximo, como vai ficar minha família? E se eu morrer, como vai ficar os meus filhos? E se eu morrer, como vai ficar minha esposa? A igreja não pensou nisso. Eles continuaram firmes, mesmo com a morte de Antipas. Então, se Antipas foi fiel até a morte, num período de perseguição, irmão, o quanto nós temos que perseverar na nossa fé? O quanto nós devemos perseverar? Com as estratégias de Satanás, com os enganos desse mundo, sabe? Com as influências, nós precisamos perseverar. Esse testemunho de Antipas tem que cativar a gente. Não só de Antipas, a gente tem Paulo, né? Que Antipas aqui é o contexto da nossa pregação. Temos muito mais homens que morreram por causa do Evangelho. Mas tem que fortalecer a nossa fé. Isso aqui tem que fazer a gente examinar. Examinar o seguinte, olha, Antipas, no período de guerra, num período de perseguição, foi fiel. Hoje eu não tenho perseguição, mas eu preciso me permanecer fiel nos princípios do Senhor, na lei do Senhor, no meu casamento. Eu tenho que fazer um acordo com os meus olhos, eu tenho que fazer um acordo com os meus ouvidos, eu tenho que fazer um acordo no meu trabalho, aonde eu vou dedicar a minha vida a Cristo, mas o trabalho não vai ser mais do que Cristo na minha vida. A gente precisa perseverar. O testemunho de Antipas tem que nos cativar. Final do verso 13. Final. Mesmo naqueles dias em que Antipas foi o meu mártir fiel, ele foi morto entre vós, onde Satanás habita. Percebe que Jesus, novamente, ele faz uma citação. Primeiro ele fala aonde Satanás está assentado, que era o trono de Zeus. Mas agora ele fala onde habita Satanás. Meus irmãos, aonde há uma influência maligna de Satanás, há perseguição ao cristianismo. É isso. Aonde Satanás habita, o cristianismo vai ser perseguido. Estávamos comentando com a Ana sobre como Satanás tinha o trabalho de acusar os eleitos do Senhor diante do trono celestial. Como ele fez com Jó. Satanás chega na presença de Jó, de Deus, e fala, olha, Deus ali conversando com Jó, Satanás fala assim, olha, ele só faz isso por causa daquilo. E ficava acusando Jó, né? Jó só era fiel porque ele tinha prosperidade, porque ele tinha dinheiro. Ele só era fiel porque ele tinha uma família, porque ele tinha saúde.
E o trabalho de Satanás era acusar os eleitos de Deus, como acusava Jó. E a partir da cruz, quando agora toda a dívida do pecado, todo o pecado do homem foi absolvido, Satanás não consegue mais acusar os filhos de Deus. Mas agora ele vem para destruir. Ele vem para roubar, matar e destruir essa terra. Então a gente vê aqui que aonde há a fé verdadeira, há perseguição. Como estava dizendo aqui. E sabe que o curioso é que isso envolve batalha espiritual. Nós reformados, a gente fala pouco de batalha espiritual porque nós temos, de certa forma, a gente não quer se associar ao pentecostalismo. A gente não quer se associar a eles. E a gente tá certo. Tá certo. Mas batalha espiritual existe. Olha lá, Satanás estava sentado num lugar onde havia perseguição. E quando você vê o testemunho da Escritura, você vai perceber que existe. Ó, Hebreus, vamos para Hebreus de novo? Vamos para Hebreus, capítulo 1, 14. Capítulo 1, verso 14. Olha só um pouco sobre os anjos. Aqui falando um pouco sobre os anjos. Como que os anjos atuam. Um 14. Hebreus capítulo 1, verso 14. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus 1, 14. Não são todos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação? Talvez o seu vai estar um pouquinho diferente. Aqui Paulo, no capítulo 1, está falando do ministério dos anjos. Mas Paulo fala assim, não são eles todos ministros, aqueles que servem para servir aqueles que herdarão a vida eterna? Ou seja, a gente não tem acesso a isso. A gente não tem acesso a isso. Mas os anjos, de alguma forma prática, eles estão em auxílio para os eleitos. Como funciona isso na prática? Não sei. Não tenho a mínima ideia. Mas, por exemplo, Satanás, em Mateus 13, Jesus fala que em Mateus 13, quem tira a palavra do coração do homem é Satanás. Como que isso funciona? Nós estamos aqui, reunidos, e aí o evangelho está sendo pregado, e que de alguma forma Satanás ele atua no coração do homem, e aquilo que ele ouviu e estava indo para o coração é retirado. Então você percebe que os anjos eles estão a serviço de Deus para auxílio dos eleitos, e Satanás vem trabalhando contra para tirar a mensagem do evangelho. Ou seja, você percebe que a batalha espiritual é algo real. Não é como você vê aí nessas falsas igrejas, né? Um demônio territorial, que ele só sai com sal grosso, isso aí é macumbaria. Mas que realmente Satanás ele está disposto a perverter o coração do homem, desviar o coração do homem do evangelho, ele está trabalhando. Talvez muitas decisões que não tomamos na nossa vida antes em relação ao evangelho foi por causa de influências demoníacas. Porque influência demoníaca não é só ficar babando, torto, como a gente vê, que nem nos relatos bíblicos, né? Onde tinha aquela criança que se jogava no fogo, se jogava no mar, aquele nível de, vamos dizer assim, a possessão mesmo, né? A possessão mesmo. Talvez não, mas muitas vezes nossas decisões, elas foram restringidas por Satanás. Óbvio, tudo dentro da soberania de Deus. Deus quis que aquele eleito não cresce naquele momento, mas ele creu depois. Então, em um momento, Deus permitiu que aquela semente do evangelho fosse tirada por Satanás. Mas na próxima vez que foi pregado, Deus quis que o homem se convertesse. Não sabemos os detalhes disso, mas sabemos que, de alguma forma, Satanás tira a palavra do coração do homem, os anjos eles estão servindo em auxílio do evangelho. Por exemplo, a gente não vai para Daniel 10, mas se vocês quiserem ler Daniel 10 na casa de vocês, o rei Dário estava chegando aos 70 anos de cativeiro. E Deus tinha
tinha feito uma promessa para Jeremias. Ó, o cativeiro vai ser 70 anos. Daniel estava no cativeiro. E ele leu o quê? Ele leu o profeta Jeremias. Quando ele bateu no manuscrito de Jeremias, ele, olha, tá chegando 70 anos. E ele começou a jejuar e orar, intercedendo pelo seu povo. O que acontece no capítulo 10? No capítulo 10, o rei Dário tinha que libertar o povo de Israel. Mas ele não tinha decidido ainda. O que acontece? Daniel ora e vem um anjo lutar contra o Dário. E o texto diz que o anjo resistiu Dário. O anjo resistiu Dário. Dário resistiu aquele anjo enviado. Só que você não pode pensar que Dário lutou com um anjo. O que acontece? Dário derrota aquele anjo, e aí Daniel ora e vem Miguel, que é o Miguel é o chefe dos anjos. Ele luta contra o rei Dário perde a batalha e o povo de Israel volta para Jerusalém. Isso não faz sentido de forma literal, achar que 2 anjos lutaram com um homem. Não faz sentido isso. A ideia é que Dário tinha que liberar o povo no ano 70, no caso 70 anos depois do cativeiro. Satanás não estava deixando, porque Satanás sabia que se Israel voltasse de volta para o cativeiro, a aliança ia permanecer. Ou seja, ia continuar a aliança. A promessa do evangelho ia continuar. Satanás não queria que Israel voltasse para Jerusalém. Os israelitas voltassem para Jerusalém. Vendo isso, ele impediu Dário de liberar o povo de Israel. E aí, vem um anjo, não dá certo, vem o arcanjo Miguel. Tudo para evitar decisões de Dário. Ou seja, você percebe que de alguma forma, Satanás, ele influencia as pessoas. Ele tira a palavra do coração do homem, ele influencia pessoas. E você vê até hierarquia de anjos. Por que hierarquia de anjos? Porque aquele anjo não conseguiu deter Dário. Teve que vir o arcanjo Miguel. Ou seja, existe até uma hierarquia de anjos. Existem anjos e demônios, um mais forte do que os outros. É curioso isso, achar que um anjo, ele teve uma batalha de 2 anjos e teve que entrar um chefe dos anjos. Eu sei que para nós não estamos acostumados com esse tipo de linguagem, mas é isso que a Bíblia fala. E aqui a gente tem que ver como que a igreja de Pérgamo sofreu sobre a habitação de Satanás. Ou seja, aonde tinha aquele centro de adoração de Zeus, era onde a igreja estava mais sofrendo. É onde a igreja estava mais sofrendo. Então esse texto nos mostra o quanto que a gente tem que estar alerta em nossas decisões, em nossa espiritualidade, em nossa fé, em nossas decisões. Sempre consultar a palavra de Deus se nossas decisões não são decisões que fogem da vontade de Deus. Porque Satanás, como diz Pedro vai dizer que Satanás, ele está como um leão que fica ao redor, né? É como ele está ao redor para pegar a sua bênção. Ou seja, Satanás é um ser inteligente. Satanás é um ser pensante. A gente acha que simplesmente Satanás não está mais atuando nesse mundo. Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 3, que muitos judeus olhavam para a antiga aliança e não conseguiam ver Cristo. Eles falam que eles liam a antiga aliança e não viam Cristo. Ele fala que o Deus daquele século tinha cegado o entendimento daqueles judeus. Ou seja, Satanás estava cegando o entendimento dos judeus. Eles olhavam para a antiga aliança e não viam Cristo. Eles olhavam Moisés, não viam Cristo. Depois ele fala, o Deus desse século estava cegando os homens. Então, esse texto, pode voltar para Apocalipse? Pode voltar para Apocalipse? Final do verso 14. Final do verso 13. Mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, onde há habitação de Satanás, há perseguição da igreja, há engano. Verso 14. Diz assim, mas eu tenho umas poucas coisas contra ti. Agora a gente vai ver as repreensões de Jesus para a igreja. Ele já tinha falado do elogio, que eles tinham se mantido firmes
Eles tinham se mantido firmes em meio à perseguição. Mas olha só o verso 14. Continuando. Mas tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Porque tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Percebe que ele fala, tem alguns aí que sustentam a doutrina de Balaão. Irmãos, a gente não vai ter tempo para falar sobre isso. Exatamente detalhes sobre a doutrina de Balaão. Mas olha, o texto continua. Que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e para cometerem fornicação. Então, o que Jesus tinha contra ali a igreja de Pérgamo? Eles sustentavam a doutrina de Balaão. O que era a doutrina de Balaão? O que era a doutrina de Balaão? Se você quiser ler na sua casa, Números, no capítulo 22 ao verso 25, você vai perceber que existia um falso profeta chamado Balaão, que conhecia o povo de Israel, ele já tinha ouvido falar do povo de Israel e ouvido falar do povo de Deus. E ele era conhecido por amaldiçoar as nações. O que acontece? Balaque, que era um rei de uma nação, tinha medo de Israel. Ele tinha medo. E ele sabia que o povo de Israel estava vindo. Para proteger o seu reino, o que Balaque fez? Vou chamar Balaão, que é um profeta que amaldiçoa as nações, ele vai amaldiçoar Israel, e Israel, sendo amaldiçoado, não vai invadir o nosso território. O que acontece? Balaão ouve a mensagem para ir até Balaque, mas ele decide não ir sobre uma revelação do Senhor. E aí tem toda aquela história da mula, né? A mula de Balaão, que ele está lá, a mula, ele tá usando a mula para levar ele até o rei Balaque, a mula para, ele bate na mula, tem toda essa história que a gente vê relatado lá. A mula vê o Senhor, a mula até fala, a gente vê isso, esses relatos, mas quando Balaão chega até Balaque, ele não consegue amaldiçoar o povo de Israel. Por 3 vezes, quando ele ia amaldiçoar o povo de Israel, ele acabava abençoando o povo de Israel. E aí quando a gente para o texto, aí a gente olha assim, parece que Balaão não fez nada. Parece que Balaão, ele foi para amaldiçoar o povo de Deus e não conseguiu. Mas quando você vai para o capítulo 25 e o capítulo 31, você percebe que Balaão, ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. Mas ele fez uma segunda estratégia. Qual que foi a estratégia dele? Ele mandou prostitutas para Israel. Ele não conseguiu, por conta própria, amaldiçoar Israel, mas ele envia mulheres moabitas para poderem se relacionar sexualmente com o povo de Israel. O que acontece com isso? Os israelitas se relacionam sexualmente com as moabitas e acabam se corrompendo e adorando outros deuses. Olha só a estratégia de Balaão. Ele não conseguiu diretamente. O que ele fez? Ele usou mulheres, ele usou a imoralidade sexual, a perversão sexual, para que os israelitas se relacionassem com aquelas mulheres, se misturassem com aquelas mulheres e caíssem em idolatria. Então, o que é a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão é o pecado de imoralidade sexual com as consequências da adoração, com as consequências de idolatria. E se vocês estudarem, e eu creio que vocês já estudaram, o pecado de imoralidade sexual está relacionado com idolatria. Sempre esteve relacionado com idolatria. Você percebe agora o exemplo do povo de Israel. Eles se perverteram sexualmente e acabaram com idolatria. Você vai ver que Paulo ele fala que o único pecado que o homem comete com o seu corpo é o pecado de imoralidade sexual. O único pecado que o homem comete com o seu corpo. Por que ele comete com o seu corpo? Porque o seu corpo é a habitação do Espírito de Deus. Quando um homem se une com uma prostituta ou com uma mulher que não é sua, ele está corrompendo o seu corpo. E é curioso, porque você vai ver que o pecado de imoralidade sexual nunca vem sozinho. Ele sempre vai vir com uma perversão no culto, ele sempre vai vir com uma perversão na adoração, na espiritualidade. Toda vez que você vai ver Davi, né?
Davi, as consequências do pecado de Davi com o seu adultério. Sansão com as suas mulheres. Sansão com as suas mulheres. Paulo vai alertar sobre o julgo desigual, tá certo que ele não fala especificamente de casamento, mas de alianças, mas as consequências, quando você olha para a antiga aliança, as consequências que o povo de Israel tinha de se relacionar com outras mulheres que não eram mulheres que faziam parte da aliança. Você vai ver Sansão tinha as mulheres mais belas de Israel. E com quem ele se envolveu? E isso houve consequências para o povo de Israel. Então, meus irmãos, aqui quando Jesus fala da doutrina de Balaão, vamos voltar lá para o verso 14. Mas tenho poucas coisas contra ti, porque tens os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinam Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e para cometerem fornicação. Meus irmãos, quando a gente fala de pecado de imoralidade sexual, eles trazem muitas consequências para a nossa sociedade e para nós. Quando a gente fala da separação, do divórcio, o divórcio, as consequências que o divórcio tem até na própria sociedade. Você vai ver que muitos casos, você vai ter pessoas que cometeram atrocidades porque foi fruto de um adultério, de uma separação dos pais. Eu não estou dizendo que é todos os casos, tá? Eu estou dizendo que a grande parte ocorre disso, onde a separação, e aí você não tem a estrutura do cabeça como pai, a mãe como aquela auxiliadora, você não tem a influência do pai e nem da mãe, às vezes a criança vai para um orfanato, e aí, a partir disso, ela vai cada vez mais caindo. Cada vez mais, aquela criança, sem o auxílio e a influência dos pais, traz consequências para essa criança. E olha para você ver, a violação de um mandamento do Senhor. Olha a consequência que isso traz para a sociedade. A gente vê as consequências da revolução sexual. A revolução sexual foi um movimento do ano 60. E qual que eram os seus pilares? A liberdade sexual. O que era a liberdade sexual? Agora você questiona o casamento tradicional e agora você se relaciona com quem você quiser. E criaram um anticoncepcional. Agora você pode se relacionar e não engravidar. Olha que beleza. A revolução sexual, ela colocava onde o seu corpo ele tem que ser o centro das atenções. Então você se veste como você quer, então você vê na televisão as mulheres se vestindo como você quer. Olha só a estratégia de Satanás influenciando a sociedade para que essa área sexual ela seja transparente, para que essa área sexual ela seja evidente, para que a sexualidade seja algo fluido, né? Onde você tem que expressar sua sexualidade, o sensualismo. Tudo isso começa na década de 60. Não dá muito para a gente se aprofundar na revolução sexual, mas olha só como Satanás usou esse movimento para corromper o Ocidente. E os países que conseguiram preservar, escapar da revolução sexual, são países quase nada libertinos. Então, por exemplo, você tem os países da Arábia Saudita que não tiveram essa influência esquerdista da revolução sexual. Então você vê lá que o nível de divórcio, o nível de adultério é praticamente zero entre eles. E você tem uma sociedade mais produtiva, você tem uma sociedade menos doente, você tem uma sociedade firme, né? Você vê lá os muçulmanos, cada vez mais eles crescem pelo conceito patriarcal, né? Então eles têm muitos filhos, são uma nação que tem a sua cultura preservada, mas por que eles têm a cultura deles preservada? Porque eles preservaram a pureza sexual. Eles preservaram a sua pureza sexual. Então, a pureza sexual está relacionada com a cultura. Então, por que o nosso ocidente aqui ele é bagunçado? Um dos motivos, por causa da revolução sexual. E Satanás usa isso. Ele usou lá atrás a doutrina de Balaão com os israelitas, pervertendo sexualmente a partir do adultério, da prostituição, e o povo de Israel acabou sendo penalizado. Se vocês lerem Números 25, mais de 20 mil
israelitas morreram por causa desse pecado. Balaão não conseguiu fazer isso, mas ele enviou mulheres. E isso nos mostra, irmãos, como que o pecado de imoralidade sexual é um pecado perverso. Eu não estou dizendo que é um pecado que não tem perdão, eu não estou dizendo que é um pecado que Deus não pode perdoar, eu não estou falando nada disso. Mas todos os seus pecados têm consequência. Todos os pecados têm consequência. Na antiga aliança, você via muitos pecados do qual Deus exterminava o povo. Porque tinha pecado que tinha muita consequência. E o pecado de imoralidade sexual, ele traz consequências. Então, um adultério traz consequências. O adultério traz consequências. Fornicação traz consequências. Um casamento onde você tem um membro da aliança e um pagão traz consequências. Porque existe esse conceito, né, de que, olha, eu vou casar para evangelizar ele. Eu vou casar com ele para trazer ele para a igreja. Vai acontecer o que aconteceu com o Balaão. Vai se perder. Se for misericórdia do Senhor, por providência do Senhor, pode até dar certo. Mas lembre-se, foi porque Deus quis. Porque a regra não é essa. A regra é o povo da aliança casar com o povo da aliança. Então, meus irmãos, o pecado que a gente viu de Balaão foi esse. Ele não conseguiu atacar a nação de Israel diretamente, mas ele usou o pecado da imoralidade sexual enviando prostitutas para corromper o povo de Israel. Então, o quanto esse pecado... Por isso que Paulo vai falar, fujam da imoralidade. Fujam da imoralidade sexual. Porque é um pecado terrível que corrompeu o homem e corrompeu o povo de Israel. O texto continua. Verso 15. Assim também tens os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, o qual eu odeio. A gente já viu qual é a doutrina dos nicolaítas, né? A doutrina dos nicolaítas era aquele gnosticismo, né? Onde eles aprovavam todo o prazer do homem, glutonaria, a liberdade sexual, porque eles acreditavam assim, olha, o espírito está salvo. Você creu, o espírito está salvo. Agora, o que você faz com o seu corpo não tem problema. Esse eram os nicolaítas, né? A gente viu já em outras igrejas. Verso 16. Arrependa-te, senão direi a ti rapidamente, ou em breve, né, conforme a tradução de vocês, e lutarei contra eles, e com a espada que sai da minha boca. Então aqui Jesus, ele adverte que ele viria até aqueles membros que estavam cometendo esse pecado, o pecado de Balaão, né? A doutrina de Balaão, e ele diz que ele viria até eles, né? A gente viu esse conceito de vindas, né? A gente precisa examinar o que significa essa vinda. Então, esses homens receberiam o juízo de Deus em breve. Ou seja, aqueles homens, eles deveriam se arrepender, senão eles teriam um encontro com Cristo diretamente. Jesus ia matar eles com a sua palavra. Para você ver que, olha a ameaça de Cristo referente a esse pecado de imoralidade sexual. O quanto, irmãos, a gente precisa guardar o nosso coração em relação a esse pecado. As consequências desse pecado. Eu não vou colocar o texto de Jó aqui, mas tem um texto de Jó, lá em Jó 40, que ele fala que ele fez um acordo com seus olhos para não ver as virgens que teriam ao seu redor. O que esse texto nos ensina? O quanto a gente deve perseverar, a gente deve lutar contra o pecado, irmãos. Quando a gente tem que lutar contra esse pecado? Não existe exagero para lutar contra esse pecado. Não existe exagero. Não, está muito exagerado. Não, isso aqui é demais, né? Você não assiste tal coisa, você não vê tal coisa. Nossa, você não dialoga com tal coisa. Você é muito extremista. Não existe. Isso aí é doutrina de Balaão, tá? É doutrina de Balaão. Quando nós procuramos, por meio da misericórdia do Senhor, cuidar dos nossos olhos, e alguém chega para nós, isso é exagero, você não assistir isso. É a doutrina de Balaão. É gente querendo perverter você sexualmente. Perverter você para que você caia nesse pecado. Porque a gente viu, com a revolução, Satanás usando a revolução sexual, é normal, então, a mulher ter sua vestimenta do jeito que quer, os filmes estarem com as mulheres vestindo do jeito que quer, as crianças, né? As crianças também caíram nisso, né? Olha para você ver como que Satanás ele é sujo, que até as crianças de pais ímpios, eles não têm pudor para vestir os seus filhos. A sexualidade nas danças, hoje as músicas,
Tudo isso é porque Satanás sabe que se ele der a brecha para o coração do homem, ele vai se corromper sexualmente. E ele sabe que esse pecado tem consequências. Então, aqui Jesus fala, olha, se arrependam, senão eu venho a vocês com a espada que está na minha boca. Jesus está alertando a igreja. Jesus está alertando a igreja. Esse texto também nos ensina, irmãos, o quanto a gente tem que examinar o nosso coração. Olha só, volta comigo no verso 14. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti. Início do verso 14. Esse texto fala assim, olha, Jesus está dizendo assim, olha, eu vi que vocês têm boas obras, mas vocês também têm obras más. Isso faz a gente examinar o nosso coração, irmãos. As nossas práticas como congregação. Porque aqui Jesus ele está anunciando obras más da igreja. Um alerta para nós examinarmos as nossas obras também. Não viver no comodismo espiritual. E Jesus disse que viria até eles se eles não se arrependessem. Verso 17. Verso 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Olha só, Jesus falou que aqueles que perseverassem como Antipas perseverou, porque Antipas foi fiel até a morte. E ele faz uma promessa à igreja. Aqueles que forem fiel até a morte, darei do maná escondido. Como eu disse, não devemos prender a nossa mente à literalidade do texto. Como a gente viu lá em outras situações, da coroa, né? Que vai receber uma coroa. A gente tem que se apegar de achar que vamos receber uma coroa de ouro. E também não achar que a gente, no final, na ressurreição, nós vamos ganhar um pedaço de maná que estava escondido em qualquer lugar do universo. Está aqui o maná escondido. Mas o que significa esse maná, então? Já que não é um maná literal. Lembre-se que a Escritura ela tem analogias, ela tem símbolos. Por exemplo, um pão, no Antigo Testamento, um pão caiu do céu literalmente. Que foi o maná, ele caiu literalmente. Caiu, não caiu? Caiu literalmente. Mas Jesus, pegando o maná literal, que caiu literalmente, caiu mesmo pão, eles comeram, caiu. Jesus falou assim, olha, os seus pais comeram maná que enchia a barriga, mas eu sou o pão da vida. Jesus estava dizendo que ele era um pão literal? Não. Ele pegou algo literal, que era o maná, e fez uma simbologia a si mesmo. Ele criou um símbolo. Ele falou, olha, da mesma forma que o maná matava a fome física, eu mato a fome espiritual. Aqui esse maná escondido, que vai ser dado ao que vencer, significa o símbolo da vida eterna. Não é um maná que a gente vai comer e vai durar para sempre. Mas da mesma forma que Jesus falou, olha, se você comer da minha carne e beber do meu sangue, você tem a vida eterna, aqui está dizendo, olha, que se você vencer, você vai receber um maná escondido. Por que escondido? Porque a salvação também não é para todos. A salvação é só para os que creem. Da mesma forma que esse maná estava escondido e ele era só para o que vencesse, o sangue de Cristo é só para aquele que crê. O sangue de Cristo não é para todos. É só para os que creem. Então, o maná escondido aqui é Cristo. É o símbolo da vida eterna. Aquele que vencer terá a vida eterna. O texto continua, meus irmãos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, darei de comer do maná escondido. E lhes darei uma pedra branca. E escrito, a pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Outra coisa, aqui está dizendo que o vencer ganharia uma pedra branca, com um nome que só aquele que venceu saberia. Também não temos que se apegar à literalidade desse texto. Não vamos receber uma pedra literal. Mas o que significa essa pedra, então? No Antigo Oriente, na cultura grego-romana, quando você era absolvido, você ganhava uma pedra branca. Quando você era absolvido de um julgamento. Mas quando você era condenado, você recebia uma pedra preta. Jesus está pegando um elemento literal que existia e está aplicando o vencedor da igreja. A pedra branca, com o nome, significa adoção. Ou seja, aqui diz essa pedra com o nome. Nós, quando somos adotados por Cristo, quando somos adotados a Cristo, só fazemos parte da aliança com o Senhor.
A pedra com um novo nome significa adoção. Por exemplo, quando nós vamos adotar quando a adoção, você tem um nome, né? Você coloca um nome, né? Então vamos supor, eu e a Ana vai adotar uma criança. A gente vai colocar o nosso nome. Então a gente adotou o Pedro, então vai ser Pedro Correia. O nosso nome está no nome do Pedro. Agora o Pedro recebeu um novo nome. Ele recebeu um novo nome. Nós, aqui o texto diz que aquele que vencer receberá uma pedra com um novo nome. Ou seja, aqueles que foram redimidos, eles terão o seu nome. Ou poderia ser até um símbolo do livro da vida, se a gente pudesse esticar mais o significado, né? Mas o texto, da mesma forma que essa pedra tem um nome, nós temos um novo nome. Ou seja, a ideia de adoção, né? Nós somos adotados por Cristo. O texto continua. Aquele que tem ouvidos ouça o que diz o Espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer eu darei de comer do maná escondido. E darei uma pedra branca, escrito a pedra e um novo nome. O que tem um nome, o que nenhum homem conhece, senão aquele que recebe. Meus irmãos, vamos para a nossa aplicação, a parte final. Nossa aplicação vai estar no verso 13. Para a gente poder meditar no verso 13. Eu falei um pouco sobre esse texto agora, mas vamos aplicá-lo para nossas vidas. E ao anjo da igreja em Pérgamo, é o verso 14. Mas eu tenho poucas coisas contra ti. Eu falei um pouco sobre isso, irmãos. Sobre a ideia de que precisamos examinar as nossas práticas. A igreja de Pérgamo é uma igreja bíblica. Jesus escreve para eles. Mas eles tinham pecado. E talvez, se não fosse essa carta vindo a eles, eles não se arrependeriam. Então eles receberam a carta, ficaram felizes com o elogio, mas eles perceberam, tem pecado para ser tratado. Então houve correção, houve exortação. Isso chama a nossa atenção para quê? A gente precisa examinar nossas obras como congregação, como igreja. Será que nós temos alguma obra em nossa vida que não agrada a Deus hoje? Será que não deveríamos examinar os nossos corações e ver as nossas motivações? O porquê estamos aqui como congregação? No nosso íntimo não tem obras que devem ser corrigidas? Da mesma forma que a carta do Apocalipse foi dada à igreja de Pérgamo para que eles pudessem reavaliar as suas obras, todos os domingos, quando nos ouvimos o Evangelho, temos a oportunidade de examinar nossas obras. Paulo lá fala em Coríntios também sobre a ceia do Senhor. O homem examina a si mesmo. O homem não coma e não toma do cálice de forma indigna. Todo dia temos oportunidade de examinar o nosso coração. Qual foi a última vez que nós examinamos o nosso coração? Como Davi diz, Senhor, me ajuda a encontrar um pecado do qual eu não estou vendo. É possível que aqui os membros da igreja de Pérgamo não estavam enxergando o seu pecado. E aí, por providência do Senhor, está aqui. Os pastores da igreja vêm aqui, ó, carta para você. Presbítero, lê para a gente aí. E aí eles conseguiram reconhecer o pecado deles. Ou seja, irmãos, a nossa fé é uma fé baseada no exame. É uma fé baseada no arrependimento. É uma fé também que envolve misericórdia. Porque Jesus diz, olha, se vocês se arrependerem, eu não venho contra vocês. E se vocês vencerem, vocês terão a vida eterna. Vocês terão o maná, a gente viu o significado da pedra. Ou seja, hoje é uma oportunidade de a gente examinar o nosso coração. Amanhã, segunda-feira, também é. A gente não pode perder essa prática de auto-examinar o nosso coração. Se não tem pecado para a gente confessar diante de Deus, mudar as nossas obras. Então, essa exortação da igreja de Pérgamo tem que fazer a gente refletir sobre as nossas obras. Como a gente viu, né? Jesus diz, eu conheço suas obras. A gente pode estar enganando a nós mesmos, a gente pode estar enganando as pessoas lá fora, podemos enganar até os anjos, mas não podemos enganar a Cristo, que conhece as nossas obras. Amém? Amém. Irmãos, vamos ter um momento de oração com o irmão Leon. Em seguida a gente estará muito com as crianças, para a gente estar trazendo aplicação para a pregação.
Santo Deus eterno Pai, obrigado pela sua palavra. O Senhor enviou as cartas para consolação e exortação da sua igreja. Hoje, Pai, ouvimos também a consolação, vimos como o Senhor guardou a fé da igreja de Pérgamo, guardou a Antipas, que foi sua fiel testemunha, mas também vimos, Pai, que aquela igreja tinha pecado para se arrepender. Isso nos ensina, Pai, também hoje, no século XXI, em 2025, a nossa congregação, Pai. A nossa oração, Pai, é que o Espírito Santo nos dê uma consciência que faça a gente enxergar o nosso pecado. Senhor, não nos deixe, Pai, viver a nossa vida sem viver a sua vontade, sem enxergar o pecado, Pai. Sabemos que a maior bênção é o Senhor nos enviando arrependimento. A maior bênção para nós como congregação é encontrar o verdadeiro arrependimento em Jesus Cristo. Então a nossa oração nesse momento, Pai, é que o Senhor traga arrependimento para nós. Se tem alguma obra, se tem alguma coisa em nosso coração que está nos afastando do Senhor, que está fazendo nós pecarmos contra o Senhor, pedimos que o Espírito Santo nos dê arrependimento. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já fez no passado por nós, está fazendo agora na congregação e fará até o dia da vinda do seu Filho, Pai. Obrigado por todas as bênçãos, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Para aumentar as crianças.